Sou o Carlos Afonso Leone. Dizer que é uma imensa satisfação estar aqui, é um desafio. É muito bom sempre compartilhar conhecimento e também colher conhecimento, porque eu tenho certeza que numa mesa como essa, que numa conversa preliminar, a gente fez questão de dizer que é uma conversa de bar, né? Uma conversa para troca de experiência. E assim, eu tento sempre, no ambiente em que eu circulo, me familiarizar, né? Me inserir no universo da audiência para quem eu estou falando. Existem duas questões que eu costumo tratar. Uma não é da minha autoria, é da Kátia Leone, que é com quem trabalha comigo no escritório, que ela diz que o advogado ele é o doutor das doenças sociais. E aí vem a segunda etapa dessa fala, né? Porque assim, como doutor das doenças sociais, assim como o médico, ele pode tratar a doença de forma profilática ou anfilática. Você, como médico, você diz para o seu paciente, olha, eu sugiro que você se alimente bem e faça uma atividade física para que você não tenha que retornar aqui para fazer uma cirurgia cardíaca ou qualquer outro de tratamento diante de uma enfermidade por uma inércia. E você, como advogado, você pratica esses atos profilácticos de dizer, olha, é importante que você saiba de determinados temas para que você não precise usar a frase do Chico Xavier, né? Ninguém pode voltar ao passado para fazer um novo começo, mas a gente tem que começar agora a fazer um novo fim. E se você estiver mais no começo, você está mais distante do fim. Significa dizer que você vai errar menos. E não vai precisar andar 30 anos, 40 anos para dizer, olha, eu não posso voltar lá no passado para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora a fazer um novo fim. Eu acho que o desafio, e estávamos falando isso no nosso making-off preliminar, é trazer para a mesa a importância ou a necessidade de um profissional liberal permanecer como autônomo ou até mesmo decidir para constituir uma sociedade, uma pessoa jurídica, para atuar, desenvolver as suas atividades de forma individual ou até mesmo coletiva, sob o manto de uma empresa, digamos assim, de uma pessoa, de uma sociedade. Então, assim, apontar quais são os benefícios ou até prejuízos ou desgastes, né, que ter uma sociedade trazem para esse profissional, partindo de um pressuposto que de nenhum profissional, seja ele do direito, ou de administração, ou de medicina, ou de fisioterapia, ou de terapia ocupacional, tiveram preparação específica para empreender. Porque nós, enquanto profissionais liberais, nós somos o produto. Nós nos vendemos para a sociedade. Nós somos o produto, nós não adquirimos estoque. O nosso estoque é o nosso serviço, é a nossa expertise. Então, eu acho que é desse ponto que a gente tem que partir nesse nosso bate-papo para poder ir enfrentando as questões somadas aí às palavras que a Patrícia, de um nível técnico um pouco mais elevado do que eu, trouxe e destacou, né? Mas eu acho que o ponto de partida seria esse rasteiro bem primário, para a gente entender a importância desse diálogo que o profissional, quando começa a faturar, começa a ganhar, ele passa a ter com a sociedade. Então eu vou desenhar aqui. Diga. A situação. Né? Uma situação muito clássica, que é aquele indivíduo que termina a sua residência médica, pode ser em ginecologia, obstetrícia, pode ser em qualquer outra área, mas ele tem o desejo, embora não tenha tido a disciplina de empreendedorismo, que deveria ter, sim, como você bem falou, ele tem a vontade de praticar a medicina privada. Né? Ele talvez já faça algum plantão no serviço público, mas quer começar a sua atividade privada. E ele começa a se questionar, a questionar colegas com mais tempo, né? Estrada rodada, para ver de que forma ele vai entrar nesse mercado. E principalmente na hora de montar o seu consultório. Porque a grande maioria tem um sonho, é montar o seu cantinho. Eu vejo isso hoje na internet, no celular. O residente sai da residência, agora montei meu cantinho, meu sonho. Né? Mas como é que começa isso? A gente já falou num outro episódio sobre as questões estruturais para montar esse consultório bem regularizado, no aspecto sanitário, mas tem o aspecto societário, jurídico, enfim, com todos os órgãos que regulam a nossa atividade privada. Né? Então eu queria que vocês, esse cara novo, faz ou não já uma inscrição no PJ? Não faz? O que vocês
Se você tivesse esse cliente, olha, eu vou abrir meu consultório, o que eu devo fazer? Ele ainda não tem um sócio. Ele é sozinho, ele fez a sua reserva, ele já pensou naquelas questões da localização, do ambiente, aquilo que a gente já discutiu lá atrás, e quer montar o seu consultório. De que forma ele vai regularizar sob o ponto de vista societário? Societário é o nome? Pode ser empresarial, societário. Empresarial. De que forma ele vai fazer isso? Ele abre o PJ, ele cria logo... Enfim, é isso que eu queria que vocês começassem Zé, a desenhar. É assim, eu parto do pressuposto que assim, o médico e o advogado são dois profissionais altamente privilegiados, né? Porque, com toda certeza, quem vive vai precisar de um médico e um advogado. Um para fazer o inventário e o outro para assinar o óbito. Sim. Então, assim, isso é um fato, né? E essa mesma certeza é a certeza de que também todos nós vamos morrer e também vamos pagar impostos. São as duas únicas certezas que a gente tem enquanto vive. Tudo o resto é incerto. Então, você não tem como fugir dos impostos, né? A não ser que você vire um nômade e viva como um eremita isolado numa ilha deserta, que você não vai ter relações empresariais de consumo nem nada, não vai comprar nada. Mas enquanto um cara que está submetido ao contrato social, está vivendo em sociedade, ele vai ter que pagar impostos. Então, acho que o ponto de partida deste pensamento é esse. E a gente dorme e acorda pagando impostos. E a nossa missão é tentar pagar menos impostos, inversamente proporcional. Aumentar a renda e diminuir o pagamento de impostos de forma legal, dentro da lei. Então, acho que o ponto de partida que vai suscitar para um profissional, um jovem profissional, é esse. Ele vai ser, inicialmente, remunerado e aquela remuneração que ele acumula tem um destino específico para realizar os sonhos, comprar casa, constituir uma família, comprar carro, viajar. E esses recursos têm que ter origem. E ele vai ter que dialogar desde o primeiro dia que ele ganha um salário com a Receita Federal brasileira ou em qualquer outro país que ele viva, porque não tem nenhum país do mundo que não cobre impostos. Então, acho que o ponto de partida para a gente estimular ou até mesmo despertar a curiosidade da sua audiência é com o seguinte questionamento. Você acha que você pode viver sem pagar impostos? Que é uma pergunta retórica, a gente sabe. É não. Esse é o ponto de partida. E a partir daí é que você faz a bifurcação. Não sei se eu atropelei aqui alguma fala da Patrícia. Que você faz a bifurcação da escolha de atuar como um profissional autônomo, diria, como um profissional pessoa física, ou como um profissional empresarial, como uma pessoa jurídica. A primeira diferença que isso traz é o peso tributário. Quer dizer, como pessoa física, hoje, pelas faixas de imposto de renda brasileira, ele pode chegar a pagar um imposto de 27,5% do que ele ganha. Imagine que ele tem um médico que ele ganha 20 mil por mês, ele vai pagar aí num cálculo 2.750, aproximadamente 5.500 aproximadamente de imposto num salário de 20 mil. Aí ele vai dizer, mas eu posso fazer uma declaração de renda e ter restituição. Mas a gente vai, além de você defrontar-se com os limites de isenção de restituição que a Receita Federal impõe, um jovem profissional ainda não tem, por exemplo, um dependente ou uma utilização frequente de saúde, que são aquelas insígnias que a Receita Federal, ou até mesmo a própria educação, ele já atravessou uma fase em que ele também não está investindo dinheiro mais em educação, pelo menos não com a frequência que terá quando tiver um filho. Então, assim, você não vai gozar desses dedutivos. Então, de um lado, você tem um profissional autônomo que vai pagar uma alíquota de 27,5%, porque diante da expectativa e da realidade médica, é mais ou menos, ele não vai fugir dessa alíquota, ele vai pagar 27,5%, e sendo uma pessoa jurídica, dependendo do sistema, ele pode partir de 4% com um teto de 15%. Então, se ele estiver no pior cenário de 15%, nós já estamos falando de uma redução aí de 12,5% ao ano, né, que incidiria sobre aquele ganho que ele tem. Então, o primeiro ponto é, você quer pagar menos imposto? Porque, feliz ou infelizmente, a gente vive num país que a gente paga tudo duas vezes. Exatamente. Não é isso? Quando consome... E não só isso também. Porque eu talvez use você de exemplo, sem te conhecer, mas eu acho que você faz parte de uma parte da sociedade que passa por isso. Eu, a Patrícia. Você paga impostos que não são baixos, mas também paga um plano de saúde.
Sim, Então você paga a saúde 2 vezes. exatamente. Você paga impostos para ter uma boa educação, mas você também pagou um colégio particular para o seu filho. Então você pagou a educação 2 vezes. Você paga imposto para ter um sistema de transporte eficiente, mas você paga um carro, um IPVA, um seguro, paga o transporte 2 vezes. Então, se você já paga, se a carga tributária se revertesse em serviço prestado para o cidadão, talvez a gente não tivesse aqui tão preocupado ou tão direcionado para esse tema. Mas, infelizmente, a gente vive num país que esses impostos não são revertidos desta maneira. Então, o que a gente tem que fazer? Pô, já que eu tenho que pagar lá e pagar aqui, eu tenho que diminuir onde eu pago mais. E a ideia de você fomentar um profissional jovem ou um profissional já em exercício a ter uma empresa, o ponto de partida básico é a diminuição da carga tributária. É pagar Então, o que menos impostos. vocês estão dizendo